Eu vou compartilhar algo muito conhecido de vocês, eu creio, se não de todos, de uma grande parte de vocês, que é 1 Tessalonicenses 5:23, que fala sobre o espírito, alma e corpo. Mas antes disso, vamos ler lá o texto de 1 Tessalonicenses 5:23, que diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em que, gente? Em que, gente? Em tudo, né? E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, ou seja, inteiros. Que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados inteiros e irrepreensíveis. Que não haja repreensão sobre o seu comportamento, sobre sua alma, seu corpo e seu espírito, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Lendo o texto, eu quero dizer, o título dessa mensagem seria o homem integral. O homem integral. O ser humano integral. A palavra de Deus é clara aqui em 1 Tessalonicenses 5:23, deixa muito claro que somos constituídos do espírito, da alma e do corpo. E nós precisamos alimentar a nossa alma, alimentar o nosso corpo e cuidar também do nosso espírito. Isso é fundamental para que nós cresçamos, né, emocionalmente, espiritualmente e também na parte física. Agostinho, chamado de Santo Agostinho, ele disse que a glória de Deus é um ser humano em plenitude. Isso é um resumo daquilo que ele disse. A glória de Deus é um ser humano em plenitude, um ser humano inteiro, onde todo o seu corpo, toda a sua alma e todo o seu espírito são preservados íntegros pela manifestação do poder de Deus, pela manifestação do poder de Deus, pela graça do Senhor sobre nós. Então, é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês um pouco, né? Sobre, quando diz sobre sermos irrepreensíveis, né? Lá em 1 Tessalonicenses 5:23, conservados íntegros e irrepreensíveis, isso nos leva à necessidade de uma busca de vivermos num compromisso com Deus, num compromisso com a santidade de Deus, num compromisso com a obediência à palavra de Deus. É impossível sermos homens, mulheres inteiros, plenos, sem essa plenitude da presença de Deus, que se manifesta primeiro no nosso espírito, alcançando a partir daí a nossa alma, nossas emoções, nossa mente, a gente vai falar um pouco sobre isso, e também o nosso corpo. Então, não existe é impossível a divisão desses três componentes, vamos dizer assim, né? O espírito, que é onde a presença de Deus se revela, né? Tocando a nossa alma, esse é o objetivo, que essa presença se manifeste em nós, no nosso espírito, e a partir dali ele se revele à nossa alma, e a nossa alma a gente aprenda a andar em obediência à palavra de Deus, e com isso também o nosso corpo ser saudável. 1 Pedro 1,16, por favor, fala sobre a santidade, né? Onde Pedro diz o seguinte: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Esse é um desafio. Então, essa questão desse texto, quando Pedro, repetindo algo lá do Velho Testamento, né, aquilo que já estava escrito no Velho Testamento, um desafio para o ser humano, que é ser santo, significa que eu preciso buscar viver segundo a qualidade da palavra de Deus, termos comportamentos semelhantes àquele que Jesus Cristo teve. Como foi que Jesus andou, como foi que ele se comportou, né? A gente tem a dificuldade, né? E a gente tem um argumento, melhor dizendo. Não, mas Jesus era Deus. Não. Jesus, enquanto sobre a terra, foi homem. E como homem, ele seguiu e obedeceu a palavra de Deus, revelada a ele. Claro, ele era a própria palavra, né? O verbo se fez carne, João capítulo 1, Evangelho de João, o verbo se fez carne e habitou entre nós,
e a sua glória, a sua presença foi vista. Mas Jesus caminhou em obediência à palavra de Deus, né? Ele foi tentado, né? Diz lá o texto, numa das cartas, eu tenho dificuldade em registrar os endereços, mas está lá dito que ele foi tentado em todas as possibilidades de pecar, e ele decidiu não pecar. Tá? Então, ele era cheio do Espírito Santo, quando ele chega lá no Rio Jordão, né, e é batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba, a manifestação do Espírito veio sobre ele, né, e ele foi cheio do Espírito Santo, e ele passou a viver uma vida debaixo da direção do Espírito Santo, colocando a sua vontade sob a direção de Deus, né? Então, nós precisamos aprender que, voltando aqui um pouquinho, então, temos o Espírito que é conectado, o nosso espírito, temos um espírito nosso, né? Vamos dizer, um espírito humano, que se conecta ao Espírito de Deus, e o Espírito de Deus age no nosso espírito, e ele restaura, ele renova, ele age em nós, né? De uma maneira plena, nos levando a uma intimidade com o Espírito Santo. Temos a alma. A alma, ela é a sede dos nossos pensamentos, das emoções, dos desejos, da consciência. E o corpo, que é visível, né? Uns de um jeito, outros do outro, fisicamente. Mas a nossa alma, é na nossa alma que nós decidimos o que fazer para vivermos ou não em santidade, em compromisso com a palavra de Deus, em obediência ao Espírito. Então, é muito importante que a gente tenha preocupação, né, com a maneira, em relação à maneira que pensamos, aos nossos desejos, às nossas vontades, aos nossos pensamentos. Então, a alma, ela é a sede dos pensamentos, das emoções, das vontades e das decisões. E o Espírito é ali onde Deus se manifeste. Santificação, ser irrepreensível ou ser santo, porque Ele é santo, como lemos ali em 1 Pedro, essa santificação é a mudança, nos leva a uma mudança de comportamento. Amém, gente? Uma mudança de comportamento, ela é fundamental. Colossenses 3, versículo 5, fala sobre fazermos morrer a nossa natureza carnal. Está ali, ó. Fazei, pois, morrer. Veja bem, não está dito que Deus, ou um anjo vindo do céu, vai fazer com que seu desejo, seus comportamentos pecaminosos, ou que sejam eliminados, absolutamente. Precisamos entender a palavra de Deus. E ali está dito assim, fazei, pois, é uma atitude, é uma decisão que eu preciso tomar. E essa decisão, ela é tomada, como eu mencionei agora rapidamente, essa decisão é tomada na alma, onde está a vontade, o desejo, né, a mudança de comportamento. Então, fazei, pois, morrer o que? A natureza terrena, ou a natureza carnal. Nós fomos prejudicados, né, lá no Jardim do Éden com o pecado de Adão. A gente não vai entrar nisso, mas ali surge o pecado, a transgressão do homem à vontade de Deus, né? E o homem foi eliminado do jardim, né, junto com a sua esposa Eva, né, e o pecado passou a nos acompanhar. Romanos 3 diz que não existe a possibilidade que todos pecamos e todos carecemos da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. E nós precisamos entender, tomar uma decisão sobre andarmos segundo o padrão bíblico, segundo a santidade, o projeto de Deus, ou permanecermos numa vida de pecado, de transgressão, de prejuízo para as nossas almas. Então, é fundamental nós entendermos, né, e decidirmos por uma mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade me leva, então, a deixar de buscar no mundo, nas coisas do mundo, nas circunstâncias naturais, em primeiro lugar,
deixar de buscar nisso e, em primeiro lugar, buscar a Deus e a vontade de Deus, né, para que, então, todas as outras coisas me sejam entregues. Salmo 37:5 fala sobre isso, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, é fundamental essa busca pela presença de Deus, essa presença que vem, reforçando a ideia, que vem pela manifestação do Espírito no meu espírito, que alcança a minha alma, né, e me leva, então, a uma decisão de me manter em santidade, ou buscar viver em santidade, que é um processo para toda a nossa vida. Então, lá, Colossenses fala sobre isso. Eu queria abrir lá em Gálatas 5, gente, por favor. Gálatas 5:16, que diz sobre a necessidade da... digo, porém, andai no Espírito. O que é andar no Espírito? Né? Andar no Espírito. Tá, estou andando aqui, estou andando no Espírito. É você ter essa busca pela presença de Deus na sua vida, que vem pela leitura da palavra, que vem pela oração, por um culto, quando você vem aqui à frente no altar, quando você decide viver uma vida de santidade. Então, andar no Espírito é durante todo o tempo do processo da sua vida, enquanto você caminha, né? O Salmo 1 fala sobre isso, no andar, no levantar, no sentar, todo o tempo você está meditando na palavra de Deus, né? Toda vez que você tem oportunidade no carro, na rua, em algum local que você esteja sozinho, talvez, começar a deixar que o Espírito Santo traga a você, à sua mente, os textos bíblicos, as ideias, aquilo que você ouviu no culto ou na célula, e começar a pensar sobre aquilo, né? Isso vai te levar a caminhar segundo o padrão da palavra de Deus. E a cada dia mais você ser aperfeiçoado no conhecimento e, a partir daí, aperfeiçoado no andar e no caminhar com o Senhor Jesus Cristo, né? A vida cristã, ela é um desafio, gente, todo tempo. Todo tempo nós estamos diante de possibilidades, né, de promessas, de circunstâncias que podem nos levar a uma prática de pecado. Então, todo tempo precisamos estar atentos a esse mover, tanto do mundo espiritual negativo, do mal, quanto da presença de Jesus, da presença de Deus nas nossas vidas. Então, ali, voltando ali o texto, por favor, Gálatas 5 diz: digo, porém, andai no Espírito. Você vê que, de novo, é uma decisão que eu preciso ter, né? Transformai-vos é uma decisão minha. Andai no Espírito é uma decisão minha. Então, se eu ando no Espírito, jamais satisfarei a concupiscência da carne. Paulo, o apóstolo Paulo, ele menciona dois termos interessantes. Ele fala sobre o corpo, 1 Tessalonicenses, foi escrito por Paulo, quando ele fala sobre transformai-vos pela renovação da vossa mente, etc., santidade, espírito, alma e corpo. Ali ele usa a palavra soma, corpo no grego, né, é soma nesse texto. Mas aqui, quando ele fala em Gálatas 5,16, essa palavra concupiscência da carne é sarx, que é o desejo carnal, né, que vai ser cumprido através do corpo, né? A alma deseja, né, intensamente o pecado, e você vai praticar o pecado, né? Você vai praticar o pecado. E, naturalmente, o pecado, ele vai ser, para pecar, usa-se o corpo. A alma contaminada pela concupiscência, pelo desejo. Todos nós passamos por situações, se não todos, a maioria de nós, passamos por situações traumáticas, experiências em várias áreas que nos deformaram a nossa identidade, né? E nós estamos, muitas vezes, muito mais comprometidos com o passado, e isso precisa ser eliminado hoje em nome de Jesus, amém? Quantos querem eliminar o passado da sua vida, da sua mente? Então, isso é fundamental, né? Esse processo de mudança, de transformação, de decisão por uma nova vida. Então, Paulo usa uma palavra sarx, a palavra sarx, que define carne. Então, a concupiscência, o desejo desenfreado, que me leva a um pecado, que me leva a um comportamento pecaminoso. E esse freio, continua ali, por favor, satisfareis a concupiscência da carne, versículo 17.
porque a carne, o desejo carnal, a concupiscência, luta, milita contra o espírito. E o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. A carne, o desejo, o pecado e o espírito não se coadunam. Eles não têm ligação entre uma coisa e outra, porque são opostos entre si, para que não façais o quê? Porventura seja do vosso querer. Olha só. Presta atenção no que está dito ali. Você entende o que está dito? Você faz a exegese do texto, a interpretação do texto. Há uma luta entre o bem e o mal dentro de nós. Há uma briga entre os capetas e os anjos de Deus. Entre o desejo, né, do pecado, que nós muitas vezes carregamos, e a vontade de cumprirmos o propósito de Deus. Então, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O que isso significa, gente? A minha vontade, a minha mente precisa ser transformada segundo o padrão da palavra de Deus. Amém? Quantos querem ter sua mente transformada pelo padrão da palavra de Deus? A nossa mente, ela foi prejudicada. Sofremos traumas maiores ou menores na nossa experiência de vida, lá na infância, na adolescência, né? E muitos carregamos inconscientemente circunstâncias traumáticas, né, que nos levaram a determinados comportamentos. Esse comportamento gerou um hábito, né, e esse hábito, então, o comportamento. Tudo começa aqui na nossa mente. Romanos 12, 2, por favor. Que está dito lá. E não vos conformeis com este século, mas, tem um porém, um mais, contudo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não, pode voltar ali um pouquinho, deixa ali para mim, por favor. Então, o que significa? Não tome a forma, o mundo, as circunstâncias passadas, as experiências que você teve em qualquer nível da sua vida, durante a sua criação, durante a sua experiência, nos seus relacionamentos, nos ambientes em que você viveu, eles te deram uma forma, um jeito de ser, uma maneira de pensar e, consequentemente, um comportamento que muitas vezes te leva a práticas indesejáveis, coisas que você não gostaria de fazer, mas você se sente impelido para aquela situação, impelido para aquele pecado, porque isso está registrado na vossa mente. Então, mas transformar, ter uma... Veja que todo o tempo os textos que eu estou lendo falam sobre a decisão do homem, decisão do ser humano em tomar decisão, em tomar decisões, né? Em mudar a mente, em mudar a forma, em mudar o contexto de vida, mudar os relacionamentos e tudo mais. Então, ter a nova forma, né, ela vem pela renovação da mente. Ter uma mente restaurada, e na verdade é mais do que restaurada, uma mente nova. A palavra de Deus diz que nós podemos ter a mente de Cristo, ou seja, nós podemos pensar segundo o padrão de pensamento de Jesus Cristo. E o padrão de pensamento de Jesus Cristo é o padrão bíblico, né? A palavra de Deus revela aquilo que Deus pensa e, consequentemente, uma mente segundo a mente de Cristo, segundo um padrão, segundo um propósito, segundo uma iniciativa. Então, é a transformação pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A neurociência e outras áreas da ciência moderna falam abundantemente sobre a questão da alma humana, né? da mente humana. Né? Sabemos hoje, pela ciência, aquilo que a palavra de Deus já diz em vários outros textos, sabemos hoje pela ciência, isso tem sido estudado, né, com exames de imagens, etc., a nossa mente, ela tem uma área que a gente chama do inconsciente, né? E ali nessa área do inconsciente,
comportamentos, ideias, pensamentos, crenças, né? Melhor dizendo, elas ficaram estabelecidas pelo que vivemos no passado, pelas circunstâncias do passado, pelas experiências que tivemos, por aquilo que ouvimos dos nossos pais ou de outras pessoas significantes da nossa vida, e aquilo fica gravado na nossa mente, e nós reproduzimos com o nosso comportamento aquilo que temos registrado na nossa mente, muitas vezes de forma inconsciente. O inconsciente, provavelmente, ele é muito maior, a área do inconsciente da nossa mente é muito maior do que a área do consciente. Para que nós sejamos restaurados, precisamos permitir que Deus traga do nosso inconsciente as lembranças traumáticas, para que elas venham para o nosso consciente, e então nós possamos agir de maneira consciente, prática, decidida a enfrentarmos as nossas dores, as nossas mazelas, os nossos pecados, ou o que seja, né? Eu digo que, quando atendendo pessoas, né, a gente precisa voltar ao local do crime. Entende? Você tem que voltar lá no local do crime. O que aconteceu? Quando aconteceu? Quem estava envolvido? O que eu vivi naquela circunstância? O que foi que eu ouvi? Que formou uma crença que permanece na minha mente inconsciente e que me leva a reproduzir resultados. Eu teria muitos exemplos para dar dos atendimentos que eu faço, mas eu creio que dá para entender o que eu estou dizendo, né? Mas muitas pessoas não têm autorização para crescerem profissionalmente, para crescerem ministerialmente, para crescerem financeiramente, porque não receberam autorização paterna, autorização da própria família. Alguns crescem até um determinado nível e permanecem naquele nível, quando teriam um potencial muito maior para alcançar muito mais resultados nas áreas da vida. E a gente ouve muito, né? Nossa, coitado. A palavra coitado é horrível, viu, gente? Não usa ela, não. Fulano tem tanto potencial, mas pessoas que crescem, abrem uma empresa, prosperam, chegam no limite, quebram. Atualmente está fácil no Brasil quebrar a empresa, né? Não precisa fazer muito esforço, não. Mas a pessoa cresce, se torna um empresário de sucesso, e aí vai à falência. Começa de novo, cresce, volta àquele nível, vai à falência. É incompetência? Não, não é incompetência. Não tem permissão. Viveu algo na família, na estrutura familiar, ele não pode ir além do que o pai dele foi, ou os irmãos. Né? Então, nós precisamos estar atentos às nossas circunstâncias de vida. A palavra de Deus, pregada, ensinada, ela precisa nos confrontar. E nos confrontar de modo a nos levar a termos a coragem, né, e é importante isso, de enfrentarmos as circunstâncias do passado, para que elas sejam atualizadas hoje, e você tenha hoje, como adulto, a capacidade, a força e a coragem de enfrentar a sua história. Aquela criança ferida, lá atrás, muitas vezes permanece dentro da pessoa. As dores, a incapacidade, os medos, né, foram gerados lá atrás, na infância. E aí você vem carregando essa criança ferida dentro de você.
Então, nós precisamos atualizar essa dor. E hoje, como adultos, conscientes, cristãos, tementes ao Senhor e dispostos a uma mudança de vida, nós pegarmos essas dores e entendermos racionalmente e emocionalmente, e principalmente no nível espiritual, em nível espiritual, de que há possibilidade de cura, há possibilidade de restauração. O poder de Deus agindo na nossa vida, mudando com o nosso esforço de mudança de comportamento, mudança de mentalidade, nos leva a uma nova experiência de vida, né? Pessoas restauradas, pessoas renovadas, transformadas pela manifestação do Espírito Santo. Então, Gálatas 5,16, onde é que a gente estava ali no texto? Por favor, não lembro mais. Gálatas 5,16. Andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne, já lemos, milita contra o Espírito contra a carne, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ok, até aí. E esse é um desafio, né? Gálatas 5,19. Coloca lá de novo, por favor. Ora, as obras da carne são conhecidas. Olha as obras da carne. Gente, isso é muito claro, né? Para nós que vivemos nessa sociedade. Sempre foi assim. Mas nesse tempo, nesse momento em que nós estamos vivendo, é muito claro nós identificarmos quais são as obras da carne, que são conhecidas e são prostituição, eu só vou ler prostituição, pode ir lá, por favor. Impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vamos ler de novo? As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Nós buscamos em Jesus Cristo a salvação para a eternidade. Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo em carne, habitou entre nós, foi à cruz, morreu ali, verteu o seu sangue como remissão dos nossos pecados. E a nossa busca precisa ser por esse Jesus, ressurreto dentre os mortos. Porque ao nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobra nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua deve confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, mortificar a carne envolve a nossa maneira de pensar. Pensamento, a mente, né, a crença estabelecida, o conceito estabelecido na sua mente, pelas experiências traumáticas do passado, elas repercutem nas suas emoções, nos seus sentimentos. Você pensa, de novo, isso é científico, e mais do que científico, as escrituras já falam sobre isso há milênios, centenas de anos, né? Então, você pensa, você sente e você age. Você pensa, você sente e você torna aquilo um hábito. Você pensa, você sente, torna aquilo um hábito e aquilo vira um comportamento. Como é que você muda o comportamento? Transformando a mente. É fácil? Não é. Não é fácil. De jeito nenhum. É um desafio.
Então, mortificar a carne, eliminar a carne, os desejos carnal, a concupiscência carnal, envolve a nossa maneira de pensar. Romanos 8,13, por favor. Romanos 8,13 diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Amém, gente? Levanta sua mão, comece a orar, se você quiser, dizendo que a sua decisão, do seu jeito, eu não vou orar com você, eu quero que você faça uma oração simples, singela ao Senhor, decidindo por uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade, consequentemente uma mudança de comportamento. Então, ali temos Romanos 8,13. Isso significa, sua decisão hoje é permitir que o Espírito Santo governe as suas escolhas. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha agindo na sua mente, no seu coração, para que as suas crenças estabelecidas, os seus hábitos, os comportamentos que ofendem a Deus, que agridem a você mesmo, porque muitas vezes a pessoa ela está ali debaixo de um comportamento, né, que agride a ela e agride a outras pessoas. Né? E nós precisamos entender que há uma necessidade de mudança de comportamento, de mudança de mentalidade, para que possamos experimentar algo novo nas suas vidas. Então, é deixarmos de perguntar o que eu quero. O que eu quero? O que eu quero não é mais importante do que aquilo que Deus quer de mim. Então, qual é o propósito de Deus, a vontade de Deus para a sua vida? É que você seja santo. Seja santo como eu sou santo, disse o Senhor. E aí eu quero rapidamente te dar alguns pontos aqui. Para ser santo, ter uma vida transformada, uma mente renovada, é necessária a separação. Em primeiro lugar, separação. Escolher não viver de acordo com aquilo que o mundo oferece quando contraria a palavra de Deus. Então, eu não vou me conformar ao comportamento do mundo. Eu vou buscar um comportamento segundo o padrão da palavra de Deus, aquilo que a Bíblia nos ensina. Isso é ser santo, é ser separado. Em segundo lugar, a consagração. O que é a consagração? É tomar a forma do sagrado. Consagração é tomar a forma do sagrado. É santo. Colocar os seus talentos, o seu corpo, a sua mente, os seus relacionamentos dentro do padrão daquilo que é santo. É santo o relacionamento que você está tendo, seja de amizade, de namoro, etc. É santo, está de acordo com o padrão da palavra de Deus. Terceiro lugar é a transformação. É permitir que Deus mude aquilo que precisa ser mudado em nós. Transformação. E em quarto lugar, a prática. A prática nos fala de escolhas diárias. Como tratamos as pessoas, como reagimos às pressões, como usamos nossa palavra e como lidamos com nossos desejos. Nessa manhã eu creio que Deus... Quero voltar a Romanos 12, 2, que é o texto básico para essa palavra, para essa ministração, que é: não vos conformeis com esse mundo, com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente.